Boa tarde, meus amigos. Vou fazer um vídeo hoje bem legal com vocês sobre HS Malls, que é um fundo imobiliário que eu gosto bastante, é um fundo de shoppings, tá? Esse fundo imobiliário de shoppings é um fundo relativamente novo, de 2019, tá? Dia 16 do 8 foi iniciado o IPO, né? A oferta pública dessas cotas, tá? É um fundo gerido pelo Ministério Sul Investimentos, um fundo bem conhecido no mercado dos shoppings e outros ativos. O pessoal da RI deles são muito bons, o relacionamento com o investidor é muito bom, eles têm uma resposta muito rápida, e esse fundo começou em 2019 no valor de R$ 100, tá? Com a crise aí do coronavírus, o mercado precificou, ele teve uma queda aí, né, do rendimento, tá? E ao mesmo tempo também teve uma queda no valor da cota, então ele caiu aí mais ou menos para uns R$ 65, que foi um ótimo valor de entrada, e atualmente está em R$ 92 hoje no dia 8/6 de 2020. A tendência dele é que ele se estabilize em próximo de 105 a 110, tá? 110 é mais expectativa, mais otimista, mas o mínimo aí é um 105, 102, acredito que é o valor justo por essa cota do fundo HSML 11, tá? Antes de falar desse fundo, tá? Eu queria mostrar para vocês algumas coisas legais, que é um aplicativo, tá? Chamado Trademap. Não sei se vocês já ouviram falar nele ou se você já tem. Recomendo que todos que vão pensar em investir aí no fundos imobiliários tenha essas cotas, tá? Esse aplicativo para acompanhar suas cotas. Ele é um aplicativo chamado Trademap, você acha ele no Google Store ou na Play Store, né? Google Store, Play Store ou no Apple Store, e você vai ver que tem bastante coisa legal. Não só pelo fato de ele poder visualizar todas as cotações, como também tem os gráficos, proventos. Então ele foi feito um site brasileiro, um aplicativo brasileiro, feito pensando muito naquele parecido com aqueles Bloomberg, né? Bloomberg Terminal, que é o terminal Bloomberg, para quem realmente é do setor, da área de finanças, que gosta que precisa do mercado financeiro, que precisa estar atualizado com todas as informações, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um pouco da minha conta Trademap, tá? É uma conta bem legal. Aqui quando você for acessar ele, né, você consegue ter várias opções de colocar, por exemplo, qual carteira que você quer. Então você consegue colocar todos os fundos imobiliários que você, por exemplo, tem na carteira, ou que você está de olho. Você consegue fazer várias carteiras diferentes. Fiz fundos imobiliários que eu vou comprar, fundos imobiliários que eu já vendi, mas eu quero ficar de olho. Então ele permite você ter essa visão real time, né, em tempo real, de todas as cotas. Eu já fiz um outro vídeo aí que vocês podem ver aqui em cima, clicando, de todos os fundos imobiliários que eu tenho atualmente, tá? E de alguns que eu gosto, aqueles que a gente fala, pô, desejo de consumo, que um dia talvez eu entre nele com preço melhor, etc, tá? É só para vocês terem uma ideia aqui, ó, tem o KNRI, que é o do Quiné, Renda Imobiliária, é um dos fundos muito bons, que em breve farei vários vídeos, acompanhem aí no canal, tá? Peço que vocês inscrevam no meu canal, curtam, comentem, para poder sempre estar atualizado e ver os vídeos novos. Tem o HGBS, que é o fundo da Red Brasil, da Red de Shoppings, HGRE, fundo de lajes corporativas, o MAL, que é o de shopping. Então você vai vendo todos, HSML, que é o que nós vamos falar hoje, você vê que ele teve aí uma queda aí nesses últimos tempos, né? Ficou muito estável nos últimos tempos, aí ele deu uma subida aí bem forte aí nos últimos dias, tá? Na última semana, mais especificamente. O PATC, que é o fundo de lajes corporativas, na minha opinião, uns fundos bem descontados, que eu acho que tem aí bastante futuro pensando a longo prazo, tá? A longo prazo. MGFF, o fundo de fundos. MXRF, eu fiz um vídeo também que vocês podem ver no card aí em cima, sobre os títulos, um fundo híbrido, né? Principalmente de CRIs, tá? JSRE é o fundo do Safra, também de lajes corporativas. E o RBR é o fundo de CRI, tá? Que são os fundos de papéis, que eu acho bem interessante os fundos de papéis. GGC é o fundo de logística, de galpões. RECT é o fundo de lajes corporativas, também muito bom, que está crescendo bastante. Aí tem alguns fundos que eu particularmente gosto, que eu gosto de acompanhar, que é o fundo de hotéis, o fundo de agro, o fundo de recebíveis, que é o HCTR, que inclusive esse eu tenho, que é muito bom de papéis, e alguns fundos de CRI do Kinea, tá? Que atualmente são para investidor qualificado, mas é ideal vocês também sempre acompanhar. Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona quando você entra nesse Trademap, né? Então você entra no Trademap, ele mostra aqui do lado o CNPJ, né? O início do fundo,
quem é o administrador desse fundo, tá? Mostra o valor por dia, então você consegue ver o período aqui, por exemplo, você consegue ver se é mensal, 3 meses, 6 meses. Eu vou colocar só 6 meses, que eu acho que é um gráfico que mais tem a ver com o nosso dia a dia aí, atualmente aí no mês de junho aqui 2020, tá? O fundo desde lá da frente, final do ano passado, ele estava quase aí numa cotação aí de R$102, como eu falei para vocês, 102, 103 é um valor muito bom para esse fundo, tá? Ele começou a dar uma leve subida aí para 123, então foi o máximo topo que ele conseguiu chegar a 123, 124 mais ou menos. Começou a estabilizar muito em torno de 100, 120, tá? Que é um valor eu acho bem justo para esse papel, mas com o coronavírus, com o fechamento dos shoppings, ele caiu aí para chegar quase aí, ó, 66,50, 65 mais ou menos aí esse valor, tá? De lá para cá também, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. De lá para cá, o que aconteceu? Ele conseguiu aí chegar aí a quase agora aí, ó. Então nessa fase aqui, ó, 60, 102, né, que é o valor aqui em cima. Aqui ele tá em quase 60, 100 e pouco. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui direitinho. Ele tá aí quase 65 e agora chegou aí de novo, ó, aos 93, tá? 93 aí, que é o valor 91, 92, que é um valor muito bom na minha opinião para esse fundo. Lógico que, pessoal, se vocês pensarem uns meses atrás, passado estava 78, tá? Na faixa 78 é muito melhor. Então eu praticamente aportei um pouquinho mais quando estava em 78, 76 mais ou menos, que eu vejo que é um valor muito bom para esse fundo, tá? Esse crescimento aqui que vocês podem ver, tá? Todo verdinho aqui de crescimento, ó, eu acho que ele não se sustenta muito, tá? Então eu acho que ele nessa fase do coronavírus, enquanto o shopping não ter realmente a retomada, aquele crescimento mesmo, voltar à normalidade, eu acho que ele vai se estabilizar mais ou menos em torno dos 80, tá? Então eu acho que 80 é um valor bom, ó, tanto que ele ficou um período bem grande aí, em torno de 80 e tal. Então, o valor de 80, 75, sem dúvida, é um valor muito bom de entrada para esse fundo. Agora 90 eu já acho um pouco caro para esse fundo HSML, tá? Isso aqui é só uma análise gráfica, né, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre os proventos. Então ele mostra os proventos, nos últimos 6 meses quanto provento e tal. Então ele é muito parecido com, ó, se for ver, deixa eu ver se ele mostra por mês aqui. A lista, ele mostra a lista. Então, ó, olha só aí que interessante, né? No ano passado você pagou aí mais ou menos 60 centavos, 61, 62 centavos, tá? E recentemente ele começou, depois do coronavírus, começou a pagar só 20, ou seja, 1/3 do valor que ele recebia, tá? Uma das coisas que eu mais vejo interessante, né, nesse mercado de fundos imobiliários é que aquela ideia que o professor Baroni, o professor Arthur Vieira sempre falavam de os fundos têm uma previsibilidade no rendimento. Isso caiu por terra, tá? Por quê? Porque antes a gente entendia que o fundo nunca ia cair, né? Ele sempre pode até variar o valor da cota, mas os proventos, né? Ou seja, os aluguéis que recebia, não ia ter variação, tá? E isso não é verdade. Os shoppings são mais impactados, obviamente, porque o shopping, pelo coronavírus, ficou fechado, então ele teve aí bastante prejuízo nas vendas, então muitos lojistas pediram essa suspensão ou desconto no valor do aluguel. Mas os fundos, por exemplo, de logística, fundos de CRI, em geral, os logística principalmente, né, a gente não esperava que ele tivesse aí uma diminuição do provento, porque os contratos são de longo prazo, são de 10, 15 anos, tá? Isso eu acho que acabou sendo um novo fator de risco na hora de você investir nos fundos imobiliários, tá? O nosso canal aqui, eu tento sempre explicar um pouquinho mais detalhes sobre os fundos, tá? Eu acho que a ideia do fundo, do vídeo aqui do nosso canal é mais mostrar um pouquinho detalhes não tão básicos de fundos imobiliários, mas mais para frente eu posso fazer alguns vídeos mais básicos, caso vocês queiram, vocês podem pedir aí nos comentários aqui embaixo, e aí eu posso fazer uns vídeos mais básicos de fundos imobiliários, tá? Mas esse daqui então, ele paga em torno de 20 centavos nessa fase do coronavírus. De novo, pessoal, com a retomada da economia, com os shoppings reabrindo, tá? Eu acho que esse valor tende a voltar nos 60 centavos. Eu não acho que passe os 60 centavos, tá? Por quê? Vários fatores. A economia em si ainda está muito degradada por causa do coronavírus. Então, não vai ser do dia para a noite que vai resolver isso. E, além disso, alguns lojistas provavelmente vão querer cancelar o contrato, vai ter gente que vai sair, vai pedir desconto, etc. Então, tudo isso eu acho que vai impactar no rendimento. Então, na minha opinião, tá? Olhando esse gráfico nesse gráfico do HSML,
Eu acho que voltar nos patamares de 120, tá? 124 é muito difícil, tá? Eu acho mais provável ele voltar nessa fase aqui do 110 ou 103 aqui, ó, em novembro, tá? Que eu acho bem razoável essa linha aqui, ó, de 102, 103 que eu acho válido. Então ainda é um momento sim de aportar, mas eu acho que eu esperaria um pouquinho mais, tal, para realmente nesse gráfico aqui ele dar uma estabilizada em torno dos 85 aqui, que eu acho que é um bom ponto de entrada desse fundo, ok? Então ele tem aí mais ou menos 70 mil cotistas, então os fundos bem assim divulgados, né? Então ele teve muito sucesso. Eu praticamente fui numa das reuniões de assembleia que teve no ano passado, foi lá no prédio lá do Santander. Eu achei bem o gestor uma pessoa bem ativa no mercado, então um cara que sabia bastante de shoppings, etc. Tinha um bom posicionamento, uma boa postura, vamos dizer assim. Em relação ao fundo, ele foi rápido na diligência das novas captações, ele pegou o dinheiro e conseguiu alocar no shopping Tucuruvi, etc, que eu vou mostrar já para vocês, tá? E o fundo ele manda bem aí nos relatórios, é um relatório bem caprichado. Então eu acho que esses fatores são importantes sim na hora de você comprar um fundo. Ah, mas por quê? Se de repente ele paga um valor alto aí de dividendo, não precisa se preocupar com o relatório. O relatório é justamente o que ele está fazendo dia a dia, ou seja, o gestor tem que mostrar para nós cotistas o quanto ele está empenhado no negócio, tá? Eu não vou deixar dinheiro com uma pessoa que não está empenhada, que não sequer presta contas aí para o cotista, ou está pouco se lixando com o cotista. Então esses tipos de postura do gestor não são bem-vindas aí para os cotistas pessoa física, tá? Então vamos ter que defender nosso objetivo aqui do fundo, de ele melhorar, aumentar a cota, aumentar o rendimento, mas a gente tem que cobrar sim do gestor. Então esse fundo eu acho que é um fundo que bem moderno, novos, né, que surgiram, então tem que sim reclamar lá, tá? Vou mostrar para vocês um documento bem legal hoje, que é do relatório gerencial do Hemisfério Sul, de maio de 2020, tá? Então esse relatório aqui, relatório bem recente, tá? Se não me engano foi ontem ou anteontem que eles colocaram aí para público, né? E vamos dar uma olhada em algumas informações. Ó, então, como eu falei para vocês, o fundo começou em 2019, tá? Ele tem aí esse código HSML11, tá? Valor de mercado 1 bilhão e 300, tá? Então, fundo relativamente já grande hoje no setor. Esse sua gestora, administradora Santander. Taxa de administração 1%, tá? Taxa de performance 20%. Ah, mas tem que preocupar com essas taxas, tá? Eu acho assim, no primeiro momento, para quem está estudando aí, não é importante a taxa. Por que não é importante? Porque no final da história ele pode cobrar 10% de taxa desde que ele me entregue para nós cotistas um retorno bom. É óbvio que se ele cobrar menos taxa, a gente vai ter um retorno melhor. Mas eu acho que isso é uma forma também de manter o gestor empenhado nas atividades dele. Ter uma taxa boa, uma taxa de performance, etc., faz com que ele se motive para ter um rendimento bom. Tá? Tem muitos fundos que cobram uma taxa baixa, mas não fazem nada. Então eu prefiro alguém que faça bastante, cobre bastante e que dê retorno bom para o cotista, tá? Então, quem está começando o mercado aí, não se preocupe com essas taxas. Essas taxas já estão descontadas. Quando a gente recebe provento, né, o aluguel, já está descontado essas taxas de administração. Então, a princípio, não precisa se preocupar. Mas mais para frente, se tiver muito capital, vale a pena ver fundos que têm a taxa de administração menor, porque eles são mais resilientes, ou seja, em épocas de crise, como um fundo com uma taxa menor de administração, você acaba tendo um retorno melhor do que os outros que cobram uma taxa de administração maior, tá bem? Legal, o que mais? Vamos ler junto aqui, que eu sempre falo que esses vídeos para mim também são ótimos, né? A gente está no período de quarentena aí, servem para eu também estudar um pouco sobre os relatórios dos shops. Óbvio que antes de fazer o vídeo eu já estudei um pouco, mas eu gosto de ler junto com vocês alguns pontos aqui importantes aqui do relatório, tá? O fundo tem o objetivo de obtenção de renda e ganho de capital em imóveis, tá? Ou direitos reais sobre imóveis pronto segmento de shopping. Então ele é um fundo basicamente de shoppings e é bom que ele é um fundo de tijolo, tá? Então ele é um fundo que o foco dele é tijolo. Então, para quem aí tem medo aí dos fundos de papel, etc., os tijolos são seguros, vamos dizer assim, ok? Durante o mês de maio, o rachamento gradual da isolação determinada pelo poder público foi aplicado em mais estados do país. Em junho, São Paulo, o estado do maior número de shops, inicia a reabertura das atividades não essenciais que foram proibidas de funcionar durante a quarentena. Assim, espera-se que até o final do semestre a maioria dos shoppings do país estarão operando normalmente. Então, existe uma boa previsão, otimismo aí para a abertura dos shoppings, tá?
O exercício dessa nova fase é oferecer prevenção adequada para a contagem de novos parâmetros de operação, que inclui protocolos de higienização, distanciamento social e uso de equipamento de proteção individual específico, enquanto busca-se equilíbrio financeiro. O break-even financeiro entre permanecer fechado sobre operar o ativo abaixo das capacidades é absolutamente variável entre os shoppings do país, e essa relação será determinante para a velocidade, qualidade e recuperação entre eles. Então, no final de maio, todos os shoppings do portfólio permaneceram temporariamente fechados. Então, até maio do mês passado, estavam todos eles fechados. Tá? Isso é uma coisa ruim, ok? Em maio, o fundo mantém a metodologia de distribuição mínima dos investidores equivalentes CDI sobre o valor patrimonial e, após o pagamento de dividendos do mês, permanece resultado acumulado 31 centavos por cota. Tá? Então, a princípio, o fundo ele enxerga que não há uma boa perspectiva, né, assim, existe uma boa perspectiva, mas não há nenhum rendimento muito bom. Ele teve uma receita imobiliária? Teve, tá? Você vai ver quase aqui 1 milhão de receitas, tá? Teve despesa de administração, despesa de estruturação, taxa de gestão, e aí no final da história ele teve aí um resultado aí de 1 milhão 700, tá? 1 milhão 700. Aqui você vai ver que tem outras despesas, tal, e aí no final ele dá um valor por cota do acumulado, né? Então, desde a primeira emissão, aí 30 centavos de resultado. A distribuição dos dividendos foi de 2 bilhões, repetindo a metodologia, que pretende manter a liquidação mensal dos nossos investimentos nesse momento ativo para operações ativas, tá? E ele acumulou aí 31 centavos por cota. O mês de maio não houve desembolso de taxa de gestão, tendo em vista o compromisso estabelecido no artigo 27 do regulamento. Então, eles realmente tiveram aí uma isenção dessa taxa de gestão, justamente por questões de não atingir aí um mínimo aí de rentabilidade, tá? Rendimentos. Então, só para a gente entender aqui, ó, 18 centavos foi esse último aí de maio. Então, eu acho, tá, que o fundo de shopping, ele na verdade não está tendo, não teve, né, nos últimos 2 meses boa atividade. Então, acho que alguns gestores deveriam, tá? Isso não é nada eu acho, a minha opinião pessoal é que eles deveriam de repente parar de distribuir para guardar aquele dinheiro como caixa para poder usar depois da retomada, tá? Eu acho praticamente que é uma boa estratégia. Eu sei que isso impacta muito na cota. Então, se ele chegar e fizer, não vou mais distribuir, o que vai acontecer com o valor da cota? Vai cair bastante, justamente porque o pessoal fala, pô, se não tá nem pagando, eu vou deixar esse dinheiro então, vou vender e vou deixar o dinheiro numa outra aplicação, enfim, comprar outra coisa. Então, eu acho que é um risco grande para o gestor, mas para a questão do gestor, eu acho que vale a pena ele de repente não distribuir-se, tá? Mas como ele está distribuindo, né, como cotista, vejo aí uma coisa boa que estou recebendo de qualquer maneira, tá? É importante isso aí. Então, no ano passado aí recebeu sempre aí 60 centavos em média, tá? E aí agora então recebeu 18 centavos. No acumulado, obviamente, tem bastante aí. Rentabilidade, né, do fundo, valor de mercado, valor da cota, tá? Liquidez, então ele mostra a liquidez das cotas. Aqui, para quem é investidor pequeno, não vai fazer muita diferença, tá? Tem o Pátio Maceió, que é o shopping lá em Maceió, que inclusive eu fui visitar já esse shopping, que é muito legal. Esse shopping é um shopping de categoria nível um pouco melhor, então o tipo das lojas são melhores comparado com aquele fundo Mall 11, né, que tem o Maceió Shopping. Esse Pátio Maceió fica um pouco mais afastado, mas ele tem lojas de melhor qualidade, tem mais espaço, não é um lugar de muvuca. Tá? Então acho que é um shopping interessante. O Via Verde Rio Branco, tá? Então é um dos shoppings que mais vende lá em Rio Branco. Poucos shoppings lá, então vale muito a pena, sempre estar lotado. Shopping Granja Viana em São Paulo, para quem é de Granja Viana e não sai de Granja Viana, então shoppings bem conhecidos na região. E o Super Shopping Osasco, que também é um shopping interessante. Ele também teve recentemente o shopping, se eu não me engano, o Tucuruvi, que nós vamos ver aqui nesse relatório. Shopping Pátio Maceió, então o Pátio Maceió, a inauguração dele foi em novembro de 2009, né? 130 lojas, 2 mil vagas de estacionamento. Essa parte aqui é bem bonita aqui no começo, né? Que você sobe aqui uma rampinha aqui e vai estacionando do lado. É bem grande o shopping, bem bonito o shopping, tá? Shopping Granja Viana, então ele tem 51%, então ele consegue ter... só um comentário aqui, ó. Então só para ver aqui, ele tem 100% do Pátio Maceió, tá? Que eu acho que é um dos maiores shoppings aí que ele tem na carteira. Em seguida ele tem 50% do Shopping Granja Viana, 1.300 vagas de estacionamento, 5 salas de cinema, tá? Super Shopping Osasco tem 57%, então ele também é majoritário nos shoppings aqui de Osasco, 155 lojas. Via Verde Shopping Rio Branco, 96%, também ele é majoritariamente aí no shopping, tá? E aí então ele tem a divisão na região sul-sudeste, tá? Lembra que eu falei para vocês em outros vídeos, sempre buscar fundos que tenham diversificação, então não seja um
ativo, não seja um inquilino, né? Que o termo técnico é monoinquilino, monoativo, então esses fundos geralmente têm mais riscos, tá? Justamente porque se uma pessoa sair, você fica sem nenhuma renda. Aqui, se um sair, você ainda tem outros para compensar um pouco. Monoativo também é ruim, porque se tiver só um shopping e o shopping der o problema, você não vai ter nenhuma renda. Se tiver outros shoppings, você também diversifica. Então, acho que essa diversificação é muito importante aí para você que está investindo. Indicadores, então a maioria deles está imóveis, né? Ele tem uma parte em CDB, que é o que ele vai usar já para pagar lá o shopping Tucuruvi, tá? Metrô Tucuruvi. E aí vamos ver ele falando aqui, ó, os KPIs, né, que são os indicadores. Então realmente teve aí uma queda na venda, uma queda aí a venda 2020 e 2019 que caiu 16%, tá? O aluguéis também caiu aí, aluguéis 1,3%, entendemos melhor aqui, ó. Em maio de 2020, a venda total soma 3 milhões, representa uma queda de 96% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então, de venda e quase 100% aí caiu. Já na conta de aluguéis houve uma queda de 70%, tá? Então realmente a conta do aluguel caiu 70% comparado ao mesmo período de 2019. O fluxo de veículos também retraiu 73%. É lógico, gente, ninguém mais está indo no shopping, não está indo no veículo, não está vendendo, tá? Então realmente, obviamente, isso impacta bastante. Aqui mostra a inadimplência, né? Então a inadimplência terminou o mês em 40%, desconto concedido em 46% da receita dos empreendimentos no mês de abril. Já os gastos com encargo de loja vagas foram de 3%. Então, loja vaga não representa muito, porque tinha pouca loja vaga. Mas o que teve de desconto, o que teve de inadimplência foi relativamente alta, tá? Eu acho que isso é de se preocupar, vamos dizer assim, dentro desse relatório. O que eu queria mostrar para vocês também, né? Eu gosto muito de mostrar, pessoal todo mundo conhece aí, que eu sempre olho, tá? Os relatórios mensais estruturados e o relatório trimestral estruturado, tá? O trimestral ele é mais completo, então ele vai mostrar que esse fundo é para investidor geral, tá? Ele mostra os ativos que tem esse fundo. Então, Shopping Maceió, por exemplo, aqui, ó, Shopping Maceió, Granja Viana, o Super Shopping Osasco, tá? Ele mostra aqui o quanto ele tem, que estão os 3 shoppings, tá? Mostra quanto que ele tem de fundo de investimento imobiliário. Então ele tem alguns investimentos um pouco nos fundos imobiliários também, tá? Esses aqui, gente, eu acho que não é interessante, tá? Quando você tem um fundo de tijolo que tenha fundos de um outro fundo, uma cota de outro fundo. Não faz sentido, pessoal. Se ele, assim, faz sentido se você for um dia comprar parte desse outro fundo, ou você tentar especular, ou você tentar colocar esse dinheiro, em vez de colocar se tiver um preço muito bom, por exemplo, se você dá entrada, comprar essas cotas para tentar uma valorização dessas cotas, mas em geral não é o objetivo de um fundo de tijolo de shopping investir em fundo imobiliário. Mas não é muito relevante, é 6 milhões, tá? 6 milhões dentro do fundo de 1 bilhão e 300 não é nada, ok? Pátio Maceió e algumas sociedades que ele tem. Agora, o que ele tem aí o que ele tem de ativos, né? Então ele tem alguns valores aqui de quase 600 milhões aqui, ó, de títulos privados, tá? Esses 600 milhões que está em CDB serão usados para quitar o shopping Metrô Tucuruvi, tá? Então que é um shopping bem interessante que ele tem agora. Atualmente está aqui no CDB, mas pelo que o último relatório também teve um fato relevante que não foi lançado, que ele vai comprar sim o fundo, né, o shopping, mas ainda está suspenso, tá? Então, a princípio é uma boa história aí que eu vou contar já para vocês. E aqui tem o Via Verde Shopping. Então, basicamente, o fundo tem aí os 4 shoppings principais, tá? Com agora a compra do metrô Tucuruvi, que eu vou mostrar para vocês um fato relevante dia 4 de junho, que foi recente. E esse fato relevante eu vou mostrar para vocês que é um pouco mais chato isso aqui, tá? Então eu vou pedir a paciência para vocês continuarem meu vídeo aí e assistir. Bom, aqui ele diz aqui, ó, Santander, K6 Brasil, distribuidor de títulos, tal, administrador HSI Malls, tá? Então, ó, nesse data, o fundo assinou o primeiro aditamento instrumento particular de compra e venda das ações de 100% do empreendimento Companhia Metrô Norte, que em seu turno é titular de direito 100% do Shopping Metrô Tucuruvi, tá? Localizado na cidade de São Paulo. No contexto da pandemia da Covid e determinação hotelária, limitando e restringindo a circulação de pessoas, tá? Especialmente shoppings, as partes negociaram em boa fé, determinando ajustes ao contrato de compra-venda. Então eles falam assim, ó, peraí, tá tendo Covid, vamos tentar achar um jeito aí de resolver.
É a inclusão de condições precedente adicional, no sentido que a transação somente será concluída quando for autorizada pelo governo estadual municipal de São Paulo a reabertura do público shopping metrô Tucuruvi. Então, o que ele disse? Vamos só começar a realmente efetivar a transação quando tiver aí a compra autorizada aí pelo governo, né? O governo liberar realmente o shopping, tá? O estabelecimento de um prazo-alvo de 3 meses contados à conclusão da transação para a celebração de ativo de contrato e concessão, autorizando o fundo a receber diretamente o direito real do uso do shopping metrô Tucuruvi. Importante observar que o metrô São Paulo já expediu autorização à realização de tal estruturação. Então aqui ele vai fazer um aditivo ao contrato de concessão, autorizando o fundo diretamente o uso do metrô, shopping metrô Tucuruvi. Tá? Então aqui ele tem que ter, provavelmente tem um acordo com o metrô, etc, que eu acho que ele vai fazer aquela estrutura que permite o pessoal que sai do metrô entrar direto. Então tudo isso aí eu acho que tem que ter aí os prazos 3 meses a mais, aí ele quer sempre estender o prazo, tá? Definição de mecanismos de prêmio de locação, isso aqui é interessante, hein? Prêmio de locação, assegurando ao fundo certa previsibilidade do fluxo de aluguéis até o final do ano 2020, como se fosse uma renda mínima garantida, né? O rendimento mínimo garantido, que é aquele valor que talvez, assim, vamos dizer assim, garantir mais ou menos quanto que eu vou receber todo mês aí, é uma certa garantia do vendedor, da parte vendedora, tá? De modo a mitigar eventuais perdas de receita, como efeito de paralisação temporária retomada da operação do Shopping Metrô Tucuruvi, tendo como parâmetro a expectativa de receita do empreendimento considerada quando da celebração do contrato. Então, quando ele fez o contrato, a gente tinha lá uma expectativa de receber tanto. Eu quero que o vendedor me garanta, ou que me dê uma certa previsibilidade de que quanto a gente vai receber, para a gente não pegar muito de surpresa, tá? Então, acho que isso aí é interessante. Esse fato, tá, foi bastante discutida dentro do fórum da HSMI Malls, tá? Que o pessoal não entendeu muito. Então, falou assim, ó, deixa eu só mostrar aqui, aqui, ó, eu acho que ele vai falar aqui, ó. Então, ó, então, o valor está esperando a conclusão da compra do Shopping Tucuruvi, né? Então, os shoppings estão fechados, tá? E aí ele fala o seguinte, ó. Então, o shopping, o Maceió parece que vai reabrir, tá representando 44% do fundo. Então, hoje é uma notícia bem recente aí de hoje, dia 7/6, né? Que o Shopping Maceió, Pátio Maceió vai reabrir. Vamos só ver aqui, ó. Alguém comentou, RMG. RMG, tá? É um sigla para um rendimento mínimo garantido, né? Então ele falou, saiu no fato relevante, até o final do ano, sabemos quando começa. Então ele usou a palavra lá da previsibilidade, tá? E não sei se isso é bom ou ruim. Também eu acho que é interessante entender de como ele vai tirar o dinheiro disso, quanto vai ser essa RMG, né? Geralmente, pelo histórico dos fundos imobiliários, toda vez que teve RMG não foi coisa boa, tá? Quem já conheceu aí um fundo chamado FIGS, né? Que é o fundo General Shopping, né? Fundo General Shopping, que é o Shopping Bosque Maia e tal. Teve uma época que RMG e o fundo praticamente quase quebrou, né? Porque o administrador tirava dinheiro para pagar os cotistas. Chega uma hora que não é sustentável isso, tá? Então, está claro que é um prêmio de locação e não uma RMG. Para isso convém esperar entrar depois do IPO, né? Vamos ver então o que vai acontecer. Ele vai explicar um pouquinho mais, ó. Na prática seria como uma RMG, mas ao mesmo tempo não é RMG. Até o final do ano, os meses em que a receita não for aquilo que esperado, haverá um prêmio para compensar essa diferença. Os meses em que a receita for igual ao maior esperado, não haverá necessidade do prêmio. Para nós cotistas, acho que o efeito seria o mesmo. Até o final do ano é como se tivesse uma RMG. A partir disso, se ainda estivermos sofrendo os impactos do setor, aí assumimos a bucha nos proventos, tá? Acho que começa a valer a partir do momento que a transação foi concluída, né? Ou seja, a partir do momento que houve a autorização dos governos estaduais e municipais, a reabertura do público. Por hora, como o shopping se encontra fechado, não recebemos nada de prêmio. A vantagem disso é que os fundos também não têm que arcar com nenhum custo de manutenção do shopping nesse período, tá? Eu acho bem interessante isso, né? Porque como o fundo não está com nenhum custo, né? Quer dizer, a gente não comprou ainda, então não vou pagar também as despesas do shopping. Eu acho uma boa, tá? Então, no final da história, a parte vendedora, no caso, não é tão bom. Resta saber, eu não lembro exatamente, se puder alguém comentar aí embaixo, quem eram as partes vendedoras desse shopping Tucuruvi, tá? Se eu não me engano, ele fazia parte do portfólio da do Hemisfério Sul do Participações, tá? Então, eu acho que é um fundo deles mesmo.
Aí é uma história difícil aí, de um rolo difícil aí que, na minha opinião, tem que se entender melhor. Falando um pouco do valor patrimonial da cota, tá? Em épocas de crise, sempre verificar o valor patrimonial da cota. Por quê? Isso é quanto vale contabilmente o imóvel, tá? Ou vale contabilmente, ou quanto vale através de um avaliador, tá? E esse avaliador fez aí o histórico, se não me engano, foi em abril, mais ou menos, que ele fez esse valor patrimonial, deu R$96, e atualmente a cota está em 92. Então, eu acho que aqui, realmente, pensando no valor patrimonial, o fundo está barato, tá? Tá quase 3% aí mais barato que o que de fato é. Mas, eu acho que o fundo ainda tem que se mostrar por que veio. Então, tem aí questão do shopping Tucuruvi, né, explicar melhor o que vai acontecer quando abrir, né, o shopping, e a questão dos outros shoppings tendo carteira, se eles vão ou não vão reabrir, se vão continuar os mesmos, a inadimplência vai cair, se o desconto vai reduzir o desconto ou não dar desconto para os lojistas, como vai ser a nossa economia, isso ninguém sabe, ou ninguém tem aí a bola de cristal, tá? Bom, queria falar um pouquinho dos dividendos também, então eu já tinha mostrado para vocês um pouco de dividendos, então nos últimos 12 meses aí quase 5%, tá? Não é ruim, mas eu acho que sempre a gente tem que pensar que quem está comprando fundos cotas de fundo imobiliário, o objetivo é longo prazo, tá? Shoppings com certeza faz parte da sua carteira, tem que fazer parte da sua carteira, tá? E comparação desse fundo HSML 11 comparado com o MAL 11, que é bem parecido, eu gosto muito mais do HSML, eu acho o gestor muito mais competente, uma gestora muito mais acostumada a trabalhar com os empreendimentos imobiliários, comparado com o MOL, que teve muito rolo lá no shopping, lá que não conseguiu pagar, a diligência não deu certo, quase cancelou o contrato, tá? Então, tudo isso aí é importante vocês sempre estar atualizados. Acompanhe sempre meu canal, sempre tem novidades legais aí para vocês, tá bom? Espero que tenha gostado. Queria que vocês comentassem um pouco embaixo se vocês têm ou não cotas desse fundo. Muito obrigado aí, pessoal.